Olá pessoal, então seguindo aí o conteúdo, mais um conteúdo para vocês, a gente vai falar um pouquinho da estrutura organizacional, o que a gente chama de estrutura em linha e de estrutura staff também em linha. Então olha só, então a primeira, que é a estrutura em linha, também conhecida como autoridade em linha, é aquela que é também conhecida como autoridade hierárquica, né? É aquela autoridade exercida diretamente sobre as pessoas que estão abaixo da sua linha, né, de autoridade. Então, basicamente, ela se manifesta por meio de autoridades dos superiores, né, dos órgãos acima, para os subordinados, sendo do maior para o menor, a hierarquia. Para mostrar melhor isso para vocês, essa estrutura, eu tenho aqui um organograma clássico, né, da estrutura funcional em linha, onde você verifica o chefe do executivo tendo a subordinação, tendo como subordinado em linha o marketing, a administração e a área técnica, que por sua vez a área de marketing tem a subordinação, né, tem como subordinado em linha publicidade, promoção e preço. A administração tem autoridade em linha sobre gestão de pessoas e gestão de materiais, e a área técnica tem autoridade em linha na produção de cadeiras e produção de mesas. Essa autoridade em linha que eu estou falando é basicamente o que é representado por essas linhas hierárquicas na hora que se constrói o organograma. A, a outra, a outra estrutura, que é a chamada autoridade de staff, né, porque, na verdade, o que acontece nas empresas previamente? O detentor da autoridade, quem está em linha, muitas das vezes ele não tem tempo para decidir. Não tem tempo ou até não tem um conhecimento apurado, especializado para para tomar uma decisão. Então, muitas das vezes, ele delega as atividades para subordinados, que estão na mesma linha que ele, considerados como staff. Então, o staff, na verdade, é uma assessoria, considerando, na verdade, a gente pode até chamar de uma extensão do chefe, né? Mas a responsabilidade continua do detentor, continua de quem é o detentor em linha da autoridade naquele núcleo, né? Naquele departamento. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu sou sei lá, eu sou o diretor de TI, né? Eu sou gestor, eu sou formado em administração e eu tenho um assessor técnico da área de TI. Então, quando eu tenho alguma decisão, eu sou o detentor da linha, né? Eu sou o diretor de TI. Quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso tomar uma decisão que envolve uma informação técnica que eu não tenho, eu vou recorrer ao meu staff, à minha assessoria técnica para resolver esse problema, para me ajudar a solucionar esse problema. Então, a representação, né, desse staff no organograma é através de uma linha, né, uma seta ligada à linha correspondente. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma área de direção e aqui embaixo eu tenho uma gerência e eu tenho assessoria ou staff ligado a essa linha hierárquica que está entre a direção e a gerência. Tá? Vou mostrar um outro desenho melhor aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui, sei lá, a área de administradores, setor 1, setor 2, setor 3, e ligado a esse gestor que está em linha com os três setores, eu tenho um staff, que é uma assessoria técnica, assessoria jurídica, assessoria de marketing, assessoria de comunicação e assim por diante. Tá? Então, ele é representado não só por esse tracejado, tá? Ele pode estar representado por linha corrida também, né? E aí, o que a gente faz aqui, um gráfico que eu achei interessante, que faz uma diferenciação de linha para staff. Então, basicamente é o seguinte, em linha eu tenho o administrador, no staff eu tenho o assessor. Em linha eu tenho o gestor, né, o detentor, como poder de decidir. No staff eu tenho o especialista. Quer dizer, ele sendo especialista e assessor, ele não tem o poder de decidir. Quem decide ainda é o administrador que está em linha. O staff é só realmente uma assessoria, um aconselhamento para o administrador que está em linha, ok? Então, quem toma a decisão é o administrador sempre. O especialista, o assessor, somente
assessora. Eu fiz aqui uma relação interessante entre o gestor, entre esse detentor, né, da autoridade e o staff. Então, quando há insegurança pessoal no gestor, existe o apoio completo no staff, né? Então, insegurança pessoal, insegurança técnica, eu vou ter o apoio completo do staff. O detentor, né, o gestor, é o cérebro da organização. E já o staff é os que pensam mais de forma intelectual, são os profissionais mais técnicos, né, e mais intelectuais para poder ajudar a decidir. O gestor ele verifica a possibilidade de soluções. O staff, muitas das vezes, possui técnicas e conhecimentos para permitir a verificação de soluções pelo gestor. E então, muitas das vezes, o detentor passa a ser altamente confiante porque o staff, que parece estar sem funcionalidade, é a pessoa, na verdade, que ajuda o detentor. Muitas das vezes, se você olha na estrutura, você imagina que o staff passa a ser um profissional que não tem função na empresa, não tem funcionalidade, mas ele exatamente está lá para o momento correto da assessoria com o gestor ou com o detentor. Aí a gente, pegando ainda a parte da assessoria, tem alguns autores diferenciam a palavra assessoria e assistente, né? Vou mostrar isso direto no gráfico para vocês verem como é que é a representação. Se eu tenho uma assessoria do órgão, eu coloco o staff ligado na linha entre um órgão e outro órgão subordinado. Se eu tenho assessoria da pessoa, eu coloco a seta ligado no quadrado, né, no órgão, diretamente no órgão. Então, a assessoria do órgão é ligado na linha. O assistente do órgão é ligado direto no órgão, né? A assessoria da pessoa é ligado direto ao órgão. Isso aqui significa que no caso 1, eu tenho uma assessoria para o departamento inteiro. Nesse caso 2, eu tenho uma assessoria do diretor exclusivamente. Ele só atende exclusivamente o diretor, não atende mais ninguém da assessoria, do departamento. É como se tivesse, por exemplo, um advogado dentro da empresa que ele só atendesse a presidência, o presidente. Ele não atende mais nenhum órgão da empresa, só consegue atender necessidades do presidente e não mais de nenhum departamento, tá? Então, tá aí a diferença de assessores e assistentes, tá? Então, o 2 é um assistente da diretoria, da pessoa, e o primeiro é assessoria do órgão, do departamento, ligado em linha. E aí, para fechar essa parte, algumas razões de conflito entre linha e assessoria. Então, o que a linha argumenta contra a assessoria? Ameaça a autoridade, né? Se você pensar que ele está lá, ele pode, sei lá, fica com medo de perder o cargo para a assessoria, né? Embora isso seja difícil, mas há uma ameaça de autoridade, o assessor querer mandar, querer decidir mais, né, do que o próprio gestor da área. Muitas das vezes a assessoria diz, né, ou melhor, a linha diz que a assessoria não tem muita prática, só tem muita teoria, né? Quem é prático é o gestor e o outro só tem teoria. Outro exemplo é não assume a responsabilidade pela operação, ele só faz o assistencialismo ali, né? Ele só é um assistente, mas ele não é responsável pela operação em si. Se der errado, quem fez errado é o gestor. Muitas das vezes a linha acha que demora tempo para consultar o assessor, né? Ele quer fazer a toque de caixa, ele quer fazer imediato, e muitas das vezes alguns não reconhecem o papel de consultar o assessor primeiro, né? E muitos ainda podem falar que o assessor não agrega valor ao produto ou serviço oferecido pela empresa. Ele está ali como um assistente, como um consultor, né? E ele, muitas das vezes, segundo o autor, ele pode acontecer de imaginar que ele não agrega diretamente valor ao produto ou serviço. A gente sabe que diretamente não, mas indiretamente, para o negócio funcionar, realmente ele agrega valor sim, né? Agora, o que a assessoria argumenta contra o pessoal da linha, contra o gestor, contra o detentor do poder de autoridade? Ele ressente-se por não ser uma unidade organizacional fim, realmente não é, ele é simplesmente uma assessoria, ele não é nem uma unidade, não tem autoridade, muitas das vezes ele diz que ele não tem autoridade, a autoridade toda é do gestor da área.
Seu trabalho não é utilizado como deveria ser, né? Ele fica ressentido de não ser consultado sempre que necessário, né? Ou sempre. Pessoal de linha está envolvido com a rotina, e não tem tempo para pensar, criticar e melhorar o trabalho elaborado pela assessoria. Isso é algo que acontece com todos os gestores. Quando ele diz aqui envolvido com a rotina, é que os gestores ficam envolvidos em apagar o incêndio, né? O famoso apagar incêndio o dia inteiro e muitas das vezes não tem tempo para pensar, criticar e melhorar o trabalho, né? Que na verdade foi passado para o assessor fazer e a volta do assessor, a volta da informação do assessor para o gestor, ele não tem tempo nem de ouvir essa parte, né? Ele passa para poder o assessor contribuir e muitas das vezes ele não tem o tempo necessário para ouvir o que o assessor pensou daquela melhoria ou daquela, né, uma crítica, uma melhoria que tem que fazer na área. Diz também, a assessoria diz que a linha, né, não tem visão de conjunto, cada um só pensa na sua área, isso é uma realidade que mudou muito agora com a gestão de processos, né? O gestor acaba tendo que pensar no conjunto e não mais ficar pensando de forma isolada, né? Não existe mais essa ideia de ilha de informação. E muitas das vezes a assessoria diz que traz uma novidade, uma melhoria e a linha não quer fazer mudanças. A linha fica protelando para poder decidir as mudanças propostas de melhorias da assessoria. Tá? Então, isso aqui é o que ele diz, são razões de conflito, onde a linha argumenta contra a assessoria e a assessoria argumenta contra a linha. É claro que isso aí, gente, não é tão gritante assim, isso não é regra que isso vai acontecer, mas a gente entende que a assessoria está lá realmente para ser utilizada nos momentos de crise, nos momentos que são necessários a decisão, mas, segundo o autor, e a gente está aqui para passar isso para vocês, que existe essa teoria por trás também dos conflitos gerados entre um e outro, ok?